Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre Samuel 2, ou o segundo livro de Samuel, como preferir. Samuel, que já morreu faz tempo, não é mesmo? Mas continua dando nome aqui a este livro. Então, nessa segunda parte de Samuel, a gente continua acompanhando, não a história de Samuel, como eu já disse pra vocês, ele já morreu, a história de Davi, que pelo que eu vi aqui ainda vai longe, né? Porque a gente termina o livro de Samuel e Davi ainda está vivo, ainda é o rei de Israel, não é mesmo? Então tá, a gente continua a acompanhar aqui o ciclo de Davi, ele será coroado rei ali pelo 5º capítulo. Então aqui a gente continua acompanhando a história de sua ascensão e também de seu declínio, hein? Sinceramente, não sei se haverá esperanças para Davi depois do final aqui desse Samuel 2. Mas a chance é grande, já que Deus costuma perdoar aí seus favoritos, menos Moisés, que... Olha, depois de ter lido tudo que Davi aprontou aqui nessa segunda parte do livro, só aumenta meu inconformismo com o fim de Moisés. Mas vá lá, né? Bem, este livro começa com Davi recebendo a notícia da morte de Saul e de Jonatas, né, o filho de Saul, que era, né, o melhor amigo do Davi, né? E Davi chega a compor uma elegia para os dois. Vocês não acharam isso estranho? Saul tentou matar Davi mais de uma vez. E olha o que ele diz aqui na elegia. Saul e Jonatas, amados e encantadores. Como assim? Não, o Jonatas a gente entende, mas Saul, amado e encantador. Bem, mais pro final, ele fala de Jonatas especificamente, o chama de meu irmão, né? E diz isso aqui, ó. Tu tinhas para mim tanto encanto, a tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres. O que vocês acham disso? Tinha um amor ali, não tinha não? Mas é isso, pai e filho morreram lá na primeira parte de Samuel. O Davi só soube agora, fez uma elegia e vida que segue. Só que tem uma coisa aqui, se a gente ficar se apegando a esses detalhes dos relacionamentos, né, entre essas personagens e tudo mais, a gente vai perder, né, a gente corre o risco de perder o aspecto importante aqui dessa questão da elegia, que é o seguinte, aqui você tem uma amostra do caráter de Davi, né, esse cara que perdoa, até mesmo quem o tentou destruir repetidas vezes, e Deus tá vendo isso daí. Aí no capítulo 2 nós temos Davi reinando em Hebron, que é a terra de Judá, não é mesmo? Esses nomes, tanto de cidades quanto de personagens, podem mudar de uma Bíblia para outra, né? Este livro, Samuel 2, aqui, eu li da Bíblia de Jerusalém, tá, gente? Mas então, tá lá Davi reinando em Hebron, seguem-se ali diversos conflitos, diversas batalhas. O Senhor está com Davi, né? Davi é um abençoado. A maioria desses conflitos que estão acontecendo no começo deste livro são ali entre as pessoas que apoiam Davi e as pessoas que apoiam a família de Saul. Porque veja bem, Saul morreu, Jonatas também morre, mas ele tinha outros filhos que também poderiam reivindicar o trono de Israel, veja bem. Davi tá lá no comando do exército da cidade de Hebron, né, o povo de Judá, aquela coisa toda, e está tentando unir, né, o povo de Judá ao povo de Israel. Então a intenção é muito boa, não é mesmo? Só que Davi também tem dentre seus homens, alguns homens que vão olhar para esse povo aí do Saul e vão muito desconfiar deles, entendeu? Afinal de contas, até outro dia mesmo eles estavam tentando matar Davi. Então, aparentemente, essas pessoas estão propensas a firmar um acordo com Davi, mas estes homens de Davi estão olhando para aquilo e estão dizendo assim, vai dar problema isso daí. E aí o que acontece? Essas brigas internas, né, entre os homens de Davi e os homens de Saul, não sei o que lá, tudo isso daí vai ser resolvido da pior forma possível, ou da melhor, depende do ponto de vista, por Davi. Então assim, ele vai matar todo mundo. Porque fica aquela coisa, né, de um matando os homens mais importantes do exército do outro lado, não sei o que lá, bem... Matamos todo mundo, fica tudo certo, não é mesmo? E aí no capítulo 5, como eu já tinha dito para vocês, nós temos a coroação de Davi. E aí ele vai se tornar o rei de Judá e de Israel. Vai virar tudo uma coisa só. Nessa parte do livro a gente entende que Deus está, né, com Davi mesmo. Afinal de contas, ele é agora o grande rei de Israel. Então Deus está muito satisfeito com Davi. Davi está fazendo o quê? Ele está criando uma capital para o povo de Israel. Essa capital será onde? Em Jerusalém. Para que isso seja firmado e tudo mais, é preciso trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca da Aliança estava na casa de Obed, que tinha sido abençoado por Deus e tudo mais. Essa parte da história eu achei meio estranha. Vamos lá. Davi deixa a Arca da Aliança na casa de Obed, porque durante o traslado da Arca, Deus fica irado, né, por conta ali da forma como eles estão fazendo, né, esse transporte da Arca.
Parece que estava chacoalhando muito ou algo assim, Deus estava descontente. Então, para se livrar da ira de Deus, Davi acaba deixando a arca na casa de Obed. Então, assim, ele acha que ele está se livrando da ira divina. Só que aí o que acontece? Deus abençoa Obed. E Davi fica enciumado. E manda a galera ir buscar a arca da aliança lá na casa de Obed e trazer para Jerusalém de qualquer jeito. É mole, mas tá lá a Arca da Aliança agora em Jerusalém. Jerusalém é a capital de Israel, aquela coisa toda. E aí nós temos Davi querendo construir um grande templo em Jerusalém, né? Uma casa para o Senhor. Só que Deus recusa, né? Ele vai dizer que não, eu não preciso de casa, né? Eu é que vou construir uma casa para você. E aqui nós temos um detalhe importante. Deus não fala diretamente com Davi, né? Ele tem um intermediário, que é aquele profeta Natã. Então é Natã quem transmite esses recados, essas profecias de Deus para Davi, certo? E quando Deus diz que é ele quem vai construir uma casa para Davi, ele está se referindo, na verdade, a um clã, uma grande linhagem aí que, para quem segue, né, o Novo Testamento, vai dar lá em Jesus, não é isso? E bem, depois disso nós temos mais guerras, tem guerra pra caramba aqui em Samuel. A administração do reino está por conta dos filhos de Davi, não é mesmo? E os filhos de Jonatas estão sob sua proteção também. E tá tudo bem, né? Davi está saindo vencedor aí de todas as batalhas, mesmo porque Deus está ao seu lado, né? Está abençoando Davi, aquela coisa toda, até que chegamos ao capítulo 11. E a coisa toda começa a desandar de vez. O que acontece aqui com o nosso amigo Davi? Bem, ele vê uma moça muito bonita tomando banho. Aqui na Bíblia de Jerusalém, o nome dessa moça é Betsabá. Então, ele vê Betsabá se banhando, chama os homens dele, né? Perguntam pra eles quem é aquela mulher e tudo mais. Eles vão dizer, olha, aquela ali é a esposa de Urias. Urias era um dos grandes soldados ali do exército de Israel. Mas Davi não quer saber, porque ele já está doido por aquela mulher. Manda lá seus homens irem buscá-la, passa noites com ela engravida, vai vendo. Ele quer muito se casar com ela, mas tem um pequeno detalhe, né? Ela já é casada com outro homem. E Davi também já era casado. Então perceba que nós temos aí um pequeno probleminha de adultério, combinado aí com uma certa cobiça pela mulher do próximo. Aí olha só, para ele poder ficar com Betsabeia, né, pensando que adultério é pecado, mas poligamia não, alguma coisa precisaria acontecer com Urias. É preciso matar Urias, veja bem. E como é que ele vai fazer isso? Ele chama lá seus comandantes do exército e ordena que eles coloquem Urias na linha de frente da próxima batalha. E dá super certo. Então Urias morre lá na batalha e Davi fica com Betsabeia. Então vamos fazer uma listinha. O que nós temos aqui? Nós temos adultério, cobiça, mulher do próximo, assassinato, traição de confiança também, porque afinal de contas Urias confia em Davi, confia em seus comandantes. E olha só, tudo isso aí está sendo feito na cara de Deus, né? Deus está vendo tudo isso. Aí, meus amigos, o que era bom deixa de ser. Aquele primeiro filho, né, de Betsabeia com Davi morre. Depois disso você tem Natã contando uma historinha para ver se Davi acorda, né? Na historinha ele vai contar a respeito de um pastor muito humilde, que tem lá uma ovelhinha, mas ele cuida super bem daquela ovelhinha. E aí um cara rico cobiça aquela ovelhinha e faz o quê? Mata aquela ovelhinha, tá certo? Então olha só, quando Davi entende que ele é o homem rico e poderoso daquela história, ele se arrepende. E aí no capítulo 12 nós temos Deus dizendo o seguinte, olha só: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Tu agiste em segredo, mas eu cumprirei tudo isso perante a face de todo Israel e à luz do sol. Bem, depois da morte do filhinho, né, de Davi com Betsabeia, nós temos Davi se arrependendo e Deus abençoando o casal com mais um filho, né? Vai nascer Salomão, que me parece que é uma figura importante aí dos próximos livros, não é mesmo? Bem, é dito aqui neste livro que Deus amou Salomão desde o seu nascimento. Então já temos aí uma dica de quem será o próximo favorito, não é mesmo? Mas a questão é que a maldição na casa de Davi, aquela que eu acabei de ler para vocês, segue firme e forte. Então você vai ter ali um dos filhos de Davi tomando à força uma de suas irmãs, veja bem. Aí um outro irmão, um cara chamado Absalão, fica sabendo do que o irmão fez com sua irmã e mata o irmão. Aí esse Absalão foge dali,
E ele vai para Hebron, não é isso? Bem, lembra que em Hebron, Davi tinha sido rei, não é mesmo? Durante um período aí. O que vai acontecer é que Absalão vai se estabelecer ali naquela cidade como rei também. Ele vai dormir com as concubinas do próprio pai, enfim, tudo aquilo que Deus tinha previsto, né? Para Davi, tá acontecendo aqui com Absalão, certo? Sei que Absalão vai ficando cada vez mais poderoso ali e vai, inclusive, armar um baita de um exército contra o próprio pai. E aí, veja bem, Davi quer vencer o exército de Absalão, mas ele quer o filho vivo. Só que nós temos um porém aqui. Os homens de Davi odeiam um traidor. Então, o que eles vão fazer? Mesmo o rei tendo ordenado que o filho seja capturado vivo, eles vão matar Absalão. Porque olha só, uma oportunidade imperdível apareceu ali para estes homens de Davi. Veja bem, o que está acontecendo? Absalão está fugindo a galope, certo? Só que, no meio dessa fuga, ele acaba ficando preso pela cabeça entre galhos de árvores, né? O cavalinho vai e fica lá Absalão preso pela cabeça ali naquelas árvores. Imagine aí essa cena. Então, o que acontece? Os homens de Davi vão praticar tiro ao alvo com Absalão ali, preso daquele jeito, naquelas árvores. Não contente com isso, né, Absalão ainda está mais ou menos vivo, eles retiram o corpo dele das árvores e passam a chutá-lo até que ele morra. Isso não foi bonito. E assim que Davi soube da morte do filho, ficou absolutamente inconsolável. Então ele saía, né, enfim, chorando e gritando o nome do filho, Absalão, Absalão. É daí que vem o título daquele livro do Faulkner, que já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha. Baita livraço do Faulkner, aliás, hein? Aí depois disso nós temos ainda mais conflitos entre Judá e Israel. Tivesse Davi sossegado fácil, não é mesmo? Nada disso teria acontecido, Absalão estaria vivo até hoje, não é mesmo? Bem, sei que Davi precisa fugir e se esconder. Em meio a esses conflitos, todos os descendentes de Saul serão mortos também. E chega uma hora em que os próprios homens de Davi impedem que ele participe dos conflitos também, porque afinal de contas eles têm medo de que alguém mate o rei. E apesar de todos os pesares, o exército de Davi sai vencedor de todas essas batalhas, todos esses conflitos. Apesar de tudo, Deus ainda está com eles, não é mesmo? E aí, no comecinho do capítulo 22, nós temos aqui, ó. Davi dedicou a Yahweh as palavras deste cântico, quando Yahweh o livrou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Então nós temos todo esse cântico aqui, acho que é Salmo, né? Eles vão chamar. O título do capítulo é Salmo de Davi. Mas então, aqui você tem essa frasezinha aqui que eu já tinha ouvido em algum lugar, ó. Javé é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. Então essa expressão, né, de Deus é minha rocha, já tinha ouvido aí em algum lugar. Aí no capítulo 23 nós temos as últimas palavras de Davi, mas não é dito aqui que ele morreu. Eu acredito que ele só vai morrer no comecinho de Reis 1, né? Primeira parte de Reis, primeiro livro de Reis. Então você tem mais um cântico ali de Davi. Davi era um poeta, não é mesmo? E ainda no capítulo 23, depois desse último cântico de Davi, nós temos uma lista de nomes, né, dos grandes heróis aí do exército de Davi. Então nós temos a listinha desses nomes e seus grandes feitos também. E o último capítulo deste livro me parece meio deslocado, porque afinal de contas nós já lemos as últimas palavras de Davi, ou talvez isso seja um problema dessa tradução aqui da Bíblia de Jerusalém. Mas enfim, o que acontece no capítulo 24 e o último capítulo de Samuel 2? Deus está irado mais uma vez aqui com Davi, certo? E aí o que ele faz? Ele pede para Davi fazer um recenseamento. E Davi obedece, pede aquele recenseamento. No fim das contas, o que ele tem ali é um número certinho de quantos homens fazem parte de seu exército. E assim que o recenseamento fica pronto, Davi se arrepende. Eu achei isso meio macabro, hein, gente? Vamos lá. O recenseamento é feito a pedido de Deus, veja bem. Mas, assim que Davi entende que aquele recenseamento era uma coisa que Deus pediu em ira, então não era uma coisa para se ver bom, Deus oferece 3 opções de castigo para Davi escolher, entendeu? Então, vai lá, Natan, dá essas 3 opções de castigo. As opções são as seguintes. Que queres que te aconteça? Que 7 anos de fome caiam sobre a sua terra, ou que andes 3 meses fugindo do teu inimigo, que te perseguirá, ou que durante 3 dias a peste caia sobre o seu país. Então Davi pensa um pouquinho e se decide aqui pela opção menos pior, que seria aí, na opinião dele, essa questão da peste aí, certo? São só 3 dias, passa rapidinho. Então tá, só que essa peste, o próprio nome diz, né? É um negócio muito tenebroso. Então, para dar uma aplacada na ira de Deus,
Davi ergue um templo. E aí Deus perdoa Davi. Mas, gente, olha só, no começo do livro, o Davi já tinha oferecido um templo para Deus e Deus disse assim, ah, que isso, eu é que vou te dar uma... Lembra disso? O que aconteceu aqui para ele aceitar esse templo agora e perdoar Davi, enfim, aplacar ali sua ira? Eu achei esse capítulo 24 confuso pra caramba. Depois vocês me expliquem aí nos comentários o que foi que aconteceu aqui. Porque afinal de contas, coitado. Deus tá lá irado, mandando Davi fazer um recenseamento. Ele vai lá, faz o recenseamento e... temos uma peste como resultado, não é mesmo? Bom, depois vocês me contem aí nos comentários o que é que vocês acharam aí deste final do livro de Samuel. Mas é isso, terminamos Samuel. Aqui no Guia Literário da Bíblia, sobre este livro de Samuel, eles vão dizer o seguinte, olha só. É mérito do autor de Samuel que a história pudesse desdobrar as transições de Israel em tantos planos ao mesmo tempo, por meio do entrelaçamento habilidoso de códigos complementares. Quais são esses códigos? Olha só, o teológico, o caracteriológico, o geográfico, o sacerdotal, o demográfico e o familiar. Então, tudo isso está acontecendo aqui neste livro de Samuel, né? Eles estão considerando as duas partes como uma coisa só. Mas eles dizem o seguinte, ó, que o principal aspecto deste livro é o estabelecimento de Jerusalém como capital. Então, esse foi o grande feito de Davi. Depois vocês me digam aí nos comentários também se Davi é lembrado por isso, né? Primeiro, eu acredito que ele seja muito lembrado por ter vencido lá Golias, né? Mas seu grande feito como rei de Israel seria, então, o estabelecimento de Jerusalém como capital. Bem, na página 156, eles dizem isso aqui também, ó. Os livros de Samuel narram a origem da monarquia em Israel e que a antiga tradição israelita via a realeza e a soberania territorial com grande ambivalência. Mais pra frente eles dizem isso aqui, ó. Samuel é, assim, um trabalho de autocrítica nacional. Ele reconhece que Israel não teria sobrevivido política e culturalmente sem a presença constante de uma casa real dinástica. Então, assim, se a gente parar pra pensar, só quem crê em Deus crê em sua presença, certo? Aqueles povos que circundam o reino de Israel não crê naquele Deus, não sente sua presença, né? Enfim... Então, para o povo de fora, é preciso que exista, né, uma figura como seu soberano, né, um homem mesmo de carne e osso como seu soberano, para que eles olhem, né, para Jerusalém agora no caso e entendam, não, aquilo ali não é uma terra de ninguém, ó, eles têm um rei. Então aqui a gente entende essa necessidade de delimitar território e de ter ali uma figura, né, como seu comandante mesmo. Tá, aí aqui no comentário histórico-cultural da Bíblia, no verbete sobre o remorso por ter feito o recenseamento, né, isso está na página 460 deste livro, nós temos ali a seguinte explicação, olha só. A ira de Deus contra pecados ocultos, porque veja bem, Davi aprontou toda aquela listinha de pecados, né, que eu comentei com vocês, então você tinha ali cobiçar a mulher do próximo, adultério, assassinato, não sei o que lá, meio que escondidinho de Deus, entendeu? Davi ainda não tinha entendido que este Deus era onipresente, hein, veja bem, então olha só. A ira de Deus levou Davi a decidir fazer o recenseamento. Se ele agora sente remorso por haver tomado essa decisão, o texto sugere que a motivação de Davi ao fazer o recenseamento era aplacar a ira de Deus. Então, ele não fez aquilo simplesmente porque é certo, ele fez aquilo para evitar problemas com Deus. É esse o problema, gente? Bem, o textinho continua, né? No Antigo Oriente Próximo, uma das formas de aplacar a ira da divindade era oferecendo generosas dádivas ao santuário. Visto que durante o recenseamento cada pessoa deveria pagar um imposto destinado ao templo, é possível que o recenseamento fosse uma tentativa de aplacar a ira de Deus por meio do dinheiro depositado nos cofres do templo. Só que veja bem, nada disso aqui é dito na Bíblia. Aqui o autor deste texto está especulando, tá certo? Então vamos lá. Mas não era dessa forma que Yahweh desejava ser tratado. E essa atitude, em vez de apaziguá-lo, aumentou sua ira. O castigo foi consequência tanto de sua ira inicial, como da tentativa de Davi de apaziguá-la. Então, assim, sinceramente eu não sei se eu aceito essa explicação por conta daquilo que eu já comentei com vocês. Nada disso aqui está no texto. Mas se a única explicação for essa, tudo bem, né? Então tá. A gente aceita naquelas, né? Mas tudo bem. Aqui no livro da Bíblia, sobre aquela questão do adultério e poligamia, né? Enfim, por conta lá de Betsabá, nós temos o seguinte textinho. Este quadrinho rosa aqui na página 118, olha só. Um dos pecados condenados com mais frequência e severidade na Bíblia é o adultério, mencionado 52 vezes, inclusive nos 10 mandamentos, olha lá.
onde é proibido, nos 4 evangelhos do Novo Testamento e em 10 outros livros da Bíblia. Tá vendo? Adultério é coisa séria, hein? Só os pecados de idolatria, presunção e assassinato são mais citados. Mas aí eles continuam, ó. Embora Deus abomine o adultério, a poligamia parece ser aceita e comum. Ok. Em Gênesis 4, Lameque, descendente de Caim, tinha 2 mulheres. Abraão, Jacó e talvez Moisés também eram polígamos. Os estudiosos creem que Davi pode ter tido até 12 mulheres. Salomão, que é o filho de Davi, né, o próximo favorito, acredito eu, que amou muitas mulheres estrangeiras, entre aspas, teve 700 mulheres e 300 concubinas. 2 ou 3 ou 12, a gente até consegue conceber. Agora você imagina 1000. Pra que tudo isso, Salomão? Matar. Sobre a história de Davi como um todo, aqui em Samuel, né, nós temos o seguinte, olha só. Além de mostrar como até o mais justo dos homens pode ceder ao pecado, esta história adverte para os perigos do poder, olha lá. Cometendo os pecados abomináveis do adultério e do assassinato, o rei age como se colocasse a si próprio acima das leis de Deus. Só o arrependimento real dos males causados lhe permite recuperar o favor de Deus. E mesmo assim, ele e sua família continuarão a sofrer os efeitos dos atos dele. Então veja bem, Deus perdoa, mas não esquece, hein? E é isso então, pessoal. No mês que vem, né, vamos dar uma olhadinha aqui no calendário. Na primeira sexta-feira de agosto, dia 6 de agosto, nós vamos conversar então sobre o primeiro livro de Reis, tá certo? Me contem aí nos comentários o que vocês acharam desse final aí de Samuel. Tô muito curiosa pra saber o que vocês têm a me dizer a respeito deste capítulo 24. Gente, sério, pra quem tá fazendo essa leitura literária, né, corrida, principalmente pra quem está fazendo a leitura junto comigo, né, de forma não religiosa, né, enfim, sou ateia, mas estou gostando pra caramba desses livros. Então, pra quem tá lendo o livro de forma corrida como nós, esse capítulo 24 me pareceu meio solto ali. Mas tudo bem, nos comentários a gente vai se entender com relação a isso. Então é isso, pessoal. Antes de encerrar este vídeo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. Na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros, aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!